Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa de hoje, tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes de saber que vai existir uma novidade para o Brasil inteiro ter vontade de procurar essa novidade. Vai ser muito bonito o que nós vamos poder apresentar aqui e, por coincidência e por diferença de todos os programas, nós temos hoje como convidado do programa para falar sobre uma obra-prima e uma obra de amor. Nós temos o Padre Fernando Tadeu como sendo o nosso convidado e o entrevistado para apresentar uma obra-prima que ele escreveu, um momento que todos vocês vão ter uma intimidade, conhecer a profundidade que ele tem de mostrar o amor e a misericórdia de Deus. E estou sempre do meu lado, com o meu diretor espiritual, com o meu capelão, que vai tirar a essência dessa obra, fazendo também as suas perguntas que possam clarear para todos nós como é que o Padre Fernando Tadeu teve tanta inspiração de buscar a essência do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Então, acho que agora, esse programa, vocês vão saber que daqui mais ou menos uns 4, 5 dias, deve estar no mercado essa obra-prima que foi escrita pelo Padre Fernando Tadeu e que eu tive o orgulho de fazer o prefácio, a apresentação dessa obra, porque eu li antecipadamente, eram mais de 480 páginas e vai ser publicado em 3 etapas essa obra, e vocês agora vão ter muito orgulho, vão ter muita vontade de saber aonde existe tanta competência de uma pessoa escrever com tanta simplicidade, com tanta facilidade, do amor e da misericórdia de Deus. Padre Fernando, eu estou tão feliz de poder anunciar, antecipar, pelo menos uns dias antes do lançamento, que vai ser lançado pela editora Gente, em São Paulo, numa festa, e que eu me sinto também muito orgulhoso de poder escrever um pouquinho sobre a essência desse projeto. Então, eu queria que o senhor explicasse em que momento, que inspiração é essa que Deus deu para o senhor para poder ajudar tantas pessoas a levantar a autoestima e conhecer mais intimamente a própria fé. Bom, em primeiro lugar, eu deixo a saudação aos nossos telespectadores que estão do outro lado, assistindo com carinho, que fazem parte desse nosso grande projeto do Hospital do Câncer, essa obra de amor. O Padre Túlio, o Henrique, que com muito carinho fez a apresentação do livro, o prefácio. E como o Henrique dizia, esse livro ele veio por uma inspiração do alto mesmo. Ele nasceu com um momento difícil da minha vida, onde eu passei por uma grande crise interior, onde as coisas na minha vida começaram a mudar, cair muitas coisas que estavam como paradigmas, como modelos, e eu fui obrigado a rever toda a minha vida. E o interessante foi que nesses altos e baixos eu atendia as pessoas e encontrava muitas vezes o problema que eu vivia na vida das pessoas. Também aquele mesmo problema. Então aquilo me fazia eu me colocar diante de Deus à noite em oração e perguntar para o Senhor, mas qual é a resposta para isso? O que o Senhor tem para me dizer? E eu não saía dali, da frente do Santíssimo, enquanto Deus não me dava uma resposta por uma passagem bíblica, por uma inspiração. E aquilo que eu sentia eu escrevia e no dia seguinte eu transformava no vídeo, no YouTube. E que postava no Facebook, nas redes sociais e bombava os vídeos. O pessoal assistia, comentava, era aquele falatório. E depois disso veio a proposta para fazer o programa na Rede Vida, ao Nascer da Rosa Azul, que o conteúdo já era todo esse material. E depois disso, a doutora Valesca, uma amiga minha, ela dizia, padre, vamos transformar isso daqui num livro. E aí começamos a escrever, comecei a escrever tudo com a ajuda dela, começou também a digitar todos os programas
e fazer os acréscimos necessários. Então, o livro ele veio para trazer uma mensagem de esperança e ver que Deus tem um plano na vida de cada um. E que, Padre Fernando, primeiramente eu quero te parabenizar, né, pelo seu dom, por esse livro. Eu falo que esse programa ele é muito cultural. Começou com um livro, né, acima de tudo o amor, né, um livro que já bombou também, um livro que já é muito comentado, que conta a história do hospital, e agora dá continuidade com o livro O Plano de Deus, né, do Padre Fernando, com toda a sua inspiração. Eu vejo que ao escrever um livro, a grande dificuldade, né, às vezes o mais difícil é escrever o nome, né? Qual o nome dar para essa obra? E o nome da sua obra é O Plano de Deus. Por que O Plano de Deus? Nossa, Como que foi a história desse nome? Pergunta interessante, Padre Túlio, porque Deus, no livro eu conto um pouquinho disso, ele tem um projeto sobre a vida de cada um. E um projeto é como um projeto de engenharia. Você pega uma planta de engenharia, tem tudo detalhado ali na planta. A altura da tomada, por exemplo, uma planta elétrica, onde passa tal fio, tudo. Mas para você executar aquilo, você tem que saber ler. Então, o livro, eles dão um caminho para a gente entender e ler o projeto que Deus tem na nossa vida. Onde antes de virmos para esse mundo, Deus pensou em nós, pensou na nossa vida e desenhou um projeto para nós, para sermos felizes e ali encontrar as respostas. Então o livro ele vai traçando um caminho para cada um olhar a sua vida, não com o seu olhar apenas humano, material, mas a partir do olhar de Deus, como Deus vê, como Deus me vê. E nisso é descobrir esse plano, porque descobrir o plano de Deus, nós somos felizes. E Deus, Ele por primeiro quer a nossa felicidade. E para isso é necessário um coração também curado, né? Padre Fernando, uma coisa que quando eu estava lendo o livro que eu achei muito bonito foi a facilidade que o senhor tem de colocar o Velho Testamento numa linguagem, numa facilidade tão grande para qualquer leigo, para pessoas que eu não tenho cultura, tenho dificuldade também, não sou um acadêmico, então muitas coisas escritas na Bíblia, para mim, ficava difícil a leitura, alguns trechos, algumas coisas. Do Novo Testamento não, fica muito mais fácil, porque foi Jesus Cristo que falou e está muito na linguagem muito atual. E o senhor pega o Velho Testamento e faz uma linguagem que para mim ficou mais fácil do que o Novo Testamento. Da onde que vem essa condição que o senhor estudou tanto o Velho Testamento? Como o senhor teve esse preparo para simplificar tudo da maneira que está aqui no livro? Olha, Henrique, eu sou um apaixonado pela Sagrada Escritura, para tentar ver esses mistérios da Sagrada Escritura. Eu gosto de estudar mesmo, e sempre estudo um pouco de grego, de hebraico, para me entender até o significado de cada palavra na Escritura, no Antigo Testamento, no Novo. E o que me marcava muito é que eu formado na minha catequese, quando eu estudava, e escutava sempre falar de um Deus que punia, um Deus legalista, um Deus que não pode ver o pecado. E isso me incomodava, a um certo ponto, porque eu via até muitos homens da igreja pregando mais Deus e querendo que as pessoas se convertessem mais com medo de ser punidos por Deus do que pelo amor. E quando eu comecei a me aprofundar mais nos estudos bíblicos, eu percebi que não era assim. Que Deus, Ele ama o homem até no seu pecado, e ali Ele está com o homem. E a mensagem de Deus é uma mensagem de amor para salvar. E a punição, quando não é Deus que pune, mas é consequência do pecado do homem que traz as consequências da sua vida. Então, eu comecei a ver um Deus que era um Deus de amor já no Antigo Testamento. Então, isso me fez compreender até melhor Deus na minha vida e ver também como eu deveria pregar isso para as pessoas, né? Pregar a misericórdia, porque eu percebia que as pessoas mais se convertem escutando o amor de Deus e quanto Deus ama elas do jeito que elas são, como estão, na situação do que estão, do que pregar um Deus que é um terror, que vai punir, que se você não se converter você vai para o inferno, então isso me dava, desculpa a palavra, mas me dava uma repugnância, muitas vezes escutar esse tipo de pregação. O Padre Fernando, as pessoas em casa às vezes têm curiosidade um pouco
da sua vida, né? Da sua vida íntima. E às vezes a gente não conhece, mas o Padre Fernando, ele foi um grande pregador, né? É um grande pregador de retiros, morou fora do Brasil, né? Fala pra gente um pouco da sua formação acadêmica, como foi essa questão dos retiros. Foi 18 anos monge. 18 anos 15 anos. 15 anos. Conta pra Então, nós. conta pra nós. Minha formação, eu me orgulho de dizer que eu sou técnico em química, porque, porque quando eu era pequeno eu ganhei um laboratório de química do meu pai e ali eu me apaixonei pela química. Depois fiz o técnico, fiz um pouco de engenharia química, depois de química industrial e depois eu fui para o mosteiro. Um mosteiro onde ali eu morei 15 anos numa semiclausura, mas graças a Deus ali eu tive a graça de aprender a meditar a palavra, fazer a Lexio Divina, a leitura orante Sagrada Escritura, aprofundar mais. E depois eu fui para fora, morei um tempo na Bósnia, depois fiquei na Itália. E na Itália, algo que me deu um salto espiritual foi quando eu fiz em Cuneo, na Itália, a escola da oração, com um padre que faleceu, mas um santo homem, Padre André Gasparino, que considerado até como um místico em vida pela igreja. Um homem que ali na sua escola ia até cardeais fazer 40 dias de deserto, em silêncio total, e nesses 40 dias, uma semana de jejum, só com água, para realmente aprender a mergulhar nas coisas espirituais, né? E quando eu terminei esse tempo com o Padre Gasparino, ele falou, olha, eu vi que você pegou tão bem a espiritualidade do deserto e eu quero que você leve isso para o Brasil. E daí quando eu comecei a fazer retiros de 3, 8 dias em silêncio, conduzindo as pessoas nesse caminho de deserto, para que a pessoa entrasse dentro dela mesma, conhecesse a sua vida, visse o que Deus queria dela e ali eu trabalhava pessoa por pessoa na sua ferida. Porque eu percebi que quando nós temos algo que nós deixamos no nosso passado mal resolvido, uma hora ou outra aquilo estoura. E não adianta colocar uma pedra em cima daquilo que está no passado e falar, bom, nisso daqui eu não mexo mais, porque aquilo vai estourar e sangra. Então é necessário voltar, e aqui está a cura interior, né? Voltar para trabalhar, para ser curado e ser uma pessoa completa para viver bem. Bem, eu acho que vocês vão ficar apaixonados por essa história, porque tem uma profundidade, uma riqueza que eu acho que no segundo bloco nós vamos poder detalhar um pouco mais. Fiquem atentos que vocês vão continuar vendo uma história que fez muito bem para mim. Então, no segundo bloco, vocês vão continuar assistindo um depoimento lindo da história desse livro. Por assim